Shalom. Hoje nós vamos falar muito rapidamente sobre a Páscoa, né? Essa festa que é uma das festas mandatórias do Senhor. São 7 festas. Então, nessa noite de hoje, dia 14 de Nissan, nós começamos a Páscoa do Senhor. Amanhã, dia 15, nós começaremos a festa dos pães asmos. Isso tudo é um memorial para nos lembrar do que Jesus fez, do que Ele fará e do que Ele faz. Muitos consideram esses dias apenas para os judeus. No entanto, nós sabemos que os judeus não representam todas as 12 tribos. Além disso, nós sabemos que estes mandamentos foram dados como estatuto para quem escolhia seguir ao Senhor. Números 15, no versículo 15, diz assim: "O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será também o peregrino perante o Senhor. Uma mesma Torá, uma mesma lei, e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco." Assim que esses dias, eles são dados a todos que escolhem seguir Jesus, a todos que escolhem seguir os caminhos de Deus. Hoje, nós temos ainda mais motivos para comemorar a Páscoa, para lembrar de como Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. A Páscoa, Êxodo 12, no versículo 14, diz assim: "Este dia vos será por memória, e lembrá-lo-eis por festa ao Senhor, em que, nas vossas gerações, o lembrareis por estatuto perpétuo." Êxodo 12, 26. "E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou." Nós temos aí o grande plano de salvação, né? Porque quando você aceita Jesus, você inicia a tua caminhada. É o início. Quando você faz aliança com o Senhor, você passa a entrar dentro dessa casa. Porque se você estiver fora da casa, o espírito da morte vai te pegar. Então, nessa casa, há o sangue do cordeiro em volta da porta e embaixo no umbral. Quando você passa por cima, você está entrando em aliança com o Senhor. E esse simbolismo profético está sobre nós hoje. Nós não fazemos como os judeus, mas nós fazemos aquilo que a Escritura nos diz que tem que ser feito. A verdade é que a maioria dos cristãos, como nós conhecemos, não faz, não sabe e não tem a menor ideia. É simples assim, matemática pura e simples. Se Jesus morreu na sexta-feira, como que ele pode ter ressuscitado no domingo se a Bíblia diz que foram 3 dias e 3 noites? Matemática simples. Morreu na sexta, às 3 horas da tarde, porque a Bíblia registra isso, e foi enterrado antes das 6. Muito bem, vamos supor que foi 6 horas da tarde de sexta-feira. Às 6 horas da tarde de sábado, vai dar um dia. Às 6 horas da tarde de domingo, vai dar outro dia. Às 6 horas da tarde de segunda, vai dar os 3 dias. Então, pela conta que se faz aí, se ele morreu na sexta, ele ressuscitou na segunda-feira.
E se se fizesse isso, ele não era mais o Messias. Então, sabe, o calendário de Deus é muito preciso, e distorcido de uma tal forma que hoje não se tem nem mais ideia do que seja a verdadeira Páscoa. Na Páscoa nós temos um Seder de Pêssach, que é a ordem em que as coisas são feitas. Jesus fez isso. Ele disse que isso deveria ser feito como memorial, não para se fazer a cada 6 meses, a cada 3 meses, 1 mês, 2 meses. Não para se fazer a cada 15 dias. Não é uma Santa Ceia. Ele não transformou nada em Santa Ceia. Ele simplesmente falou: façam o Seder de Pêssach em memória de mim. Ele não modificou o Seder de Pêssach. No Seder de Pêssach nós temos ervas amargas, nós temos pão asmo e nós temos o cordeiro. Então o cordeiro, biblicamente, não pode mais ser morto no templo. E o cordeiro nosso já foi, né? Já foi morto, sacrificado e ressuscitou ao 3º dia. Então nós não temos mais o cordeiro lá do Egito, que foi feito até o Jesus vir. Nós não temos mais isso. Mas Jesus, e a Bíblia diz que nós devemos lembrar disso eternamente, como estatuto perpétuo. Jesus falou: fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? O coelhinho? O chocolate? O ovo de chocolate? A sexta-feira da paixão? Ramos? Aonde está isso na Bíblia? Pelo menos na minha, ou em todas as 78 Bíblias que eu tenho aqui, eu não conheço. Nunca vi isso. Acorda, tu que dormes. O Seder de Páscoa é feito por 3 elementos, e todos têm que ser feitos em memória do Senhor. De fato, nós temos alguns problemas de interpretação da Bíblia. Quando a Bíblia é tão clara, não precisa nenhum estudo muito profundo para entender o simbolismo. O Senhor Deus, bem que poderia ter determinado a morte dos primogênitos dos egípcios e poupado os primogênitos dos filhos de Israel de qualquer outra forma. Porque o que Jesus fez, o que o Cordeiro fez, o Cordeiro teve o seu sangue derramado no umbral, para que quem entrasse lá entrasse em aliança. Para salvar quem? Isso está relacionado com a 10ª praga. A 10ª praga no Egito era para quê? Para matar os primogênitos de tudo. De tudo. Então quando Jesus morre na cruz e ressuscita e tem o seu sangue vertido por nós, o que ele está fazendo? Ele está guardando o primogênito. A Bíblia diz que foram os judeus que foram tirados do Egito? Não, a Bíblia diz que foram o Israel de Deus que foi retirado. Deus chama o seu primogênito Israel. Não havia nenhum judeu, não existia isso. Essa é outra falácia inventada pelos próprios que se dizem judeus hoje. Não havia um povo. E dentro deles estavam escravos, estavam egípcios, gente de todas as nações. Estima-se que 8 milhões de pessoas saíram do Egito naquela noite. Incrível. Em nenhum minuto Deus diz que eu tirei o meu povo judeu do Egito. Ele disse que eu tirei o meu primogênito. Chamei o meu primogênito do Egito. Israel. Israel. Então quando você entra na comunidade, na Carral, você passa por essa porta, você passa a ser israelita, não israelense. Israelita. Você passa a ser seguidor da lei, que se chama Torá. Você passa a ser guardador dos mandamentos.
Porque Jesus diz assim, ó, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos, que podem ser resumidos em dois, amar a Deus e amar ao próximo, mas não são dois. São mais de 600. Todos eu posso fazer e você pode fazer, cumprir. Não há nada, nenhum dos mandamentos escondidos lá no céu ou guardados lá no fundo da terra que eu não possa cumprir. Deus podia ter feito assim e estaria tudo certo. Mas ele deixou o cordeiro, deixou as ordens, que era para se comer em pé, porque não havia tempo. Mandou que se fizessem pão sem levedo, sem levedura, sem fermento, para que se comesse rápido e se tivesse pronto para sair. É assim que nós devemos estar. Jesus fala sobre a noiva, sobre as 10 virgens. As 10 virgens têm que estar prontas o tempo todo para correr, para sair. No Antigo Testamento, o que é chamado de Antigo Testamento, que é a Taná, todos os sacrifícios de animais exprimiam o princípio que deveria verificar-se em plena realidade na morte do Senhor Jesus. O Senhor Deus concedeu ao povo lá atrás uma prefiguração com esse sacrifício da Páscoa, do sangue derramado por Jesus, da sua morte vicária em meu e teu lugar. Pelos nossos pecados da morte do justo pelo injusto, Jesus fez isso por mim e por ti. Durante vários séculos, a Páscoa judaica, como eles chamavam, vinha apontando para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Lá em Lucas 22, em algumas dessas passagens, Jesus fala sobre isso, sobre comemorar a última Páscoa dele com os discípulos. E ele propõe um estatuto perpétuo em cima disso, lembrando o estatuto perpétuo lá de Levítico, de Êxodo, de Deuteronômio. Ele nos propõe, façam isso em memória de mim. Peguem esse pão, abençoe esse cálice. Eram 4 cálices, não era um. O terceiro, você lembra que há uma passagem da Bíblia que diz que o cálice transborda. É o sangue de Jesus vertido. É o terceiro cálice. O 4º cálice ele diz: não vou beber mais disso com vocês até que chegue aquele dia. E o fermento. Um dia após começa a festa que dura 7 dias. E aí sim nós temos uma santa convocação. 7 dias sem comer fermento. Êxodo 13, 7 diz: por 7 dias se comerá pães asmos, pães sem fermento, e o levedo não será visto contigo, nem fermento será visto nos teus aposentos, na tua casa. Êxodo 13, 7. A palavra hebraica para levedo é hametz, que significa ser fermentado. Algo fermentado. O fermento na Bíblia nem sempre é coisa boa. A gente tem lá em 1 Coríntios 5, versículo 6, diz que não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ou seja,
Paulo está falando aqui, ó, do que se fazia. Tinha que se livrar de todo o fermento. Lá em Êxodo. Tinha que se livrar na saída do Egito. Não era para usar nada. E Paulo continua, porque Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho. Literalmente, o fermento velho tem que ser tirado. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Porque o fermento representa tudo isso, a maldade, a malícia. Mas comemorai com os ázimos da sinceridade e da verdade. O pão sem fermento. Algumas vezes o fermento também é comparado a um ensinamento ruim, que é o que a maioria de nós recebeu. Mateus 16:11 diz assim, ó, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vós devesseis vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, como fazer hoje? Como comemorar essa festa hoje? Ela começou hoje, no dia 14, na viração do dia, e vai até amanhã na viração do dia. Dia 15 começa a festa dos pães asmos. Né? Então, Jesus, como cordeiro, deveria ser morto antes da viração do dia. E morreu às 3 horas, expirou, deu seu último suspiro às 3 horas da tarde. E ele disse, está consumado. Por que ele disse isso? Porque era exatamente a frase que o sumo sacerdote pronunciava quando se matava o último cordeiro no templo. Jesus foi preciso em todas as coisas. Ele não chegou antes e não chegou atrasado. Ele deu cumprimento a todas as profecias que falavam dele. Ele não veio para revogar a lei, a Torá e os profetas em suas próprias palavras. Jesus diz que não veio para fazer isso. Ele veio para dar cumprimento a isso. Ele foi parte, e ele é parte do cumprimento das profecias. Porque ainda faltam algumas para ser cumpridas. E todas estão representadas nas 7 festas anuais do Senhor. Que você, lógico, como bom seguidor de Jesus, sabe quais são e sabe como comemorar. Não é verdade? Tem muita gente ensinando muita coisa errada. Pega a tua Bíblia. Eu te encorajo a pegar e testar tudo. E ver o que é verdade e o que não é. Faça na noite de amanhã como Jesus fez. Reúna a tua família. O Senhor nos deu essa data, esta festa, para lembrar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz e de tudo que Ele fará. Então não é nenhuma surpresa que o inimigo tenha distorcido tanto os valores e o que tem que ser feito. Nós temos uma maneira de relembrar. E isso está tudo lá em Êxodo. E isso está tudo em que Jesus fez na última Páscoa. Nós esperamos que você tenha gostado desse pequeno ensaio e faça o que é certo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê shalom.